ao canal Inquietudes Pedagógicas. Sou a Débora B. Estou aqui para conversar com você muitos assuntos. Uma live conversa inquieta. Obrigada por seguir o canal, Michele. Obrigada, Sirley. Seguir também. Bem-vindos o pessoal que já está no chat. Boa noite, Zé Roberto, Sônia Abi, Festa Toca 80, os moderadores. Sônia B, Festa Toca 80, Zé Roberto, são os 3 moderadores que vão estar me ajudando aqui na live, vão interagir com vocês no canal, fiquem à vontade, compartilhem ideias, sugestões, dúvidas, para a gente deixar uma conversa bem inquieta com a participação de todos. Obrigada por estarem aqui. Então, hoje vai ser uma live, conversa, aula, digamos assim. Uma boa professora trouxe uns slides para ilustrar a minha fala e ajudar vocês também. E agora vamos lá, então, ao assunto de hoje. Qual será? Conteúdos virais e infância. Perigo por trás dos vídeos engraçados. Então, a gente vai falar hoje sobre conteúdos virais, sobre os vídeos engraçados que estão na internet e falar também sobre as crianças, o que isso influencia no desenvolvimento. Para começar, a gente vai primeiro falar sobre uma palavra, que é um termo, é uma gíria que está sendo usada na internet pelos jovens, pelas crianças, pela geração Z, digamos assim, e pela geração alfa. Esse termo, brain rot, ele não tem uma tradução para o português, né? Como é uma gíria em inglês, mas ele significa apodrecimento do cérebro. Então, ele está sendo muito usado nos jogos, ele está sendo usado no Twitter, que é o X agora, né? Isso. Está sendo utilizado bastante nesse mundo, no Discord, que é uma plataforma também gamer, que o pessoal usa bastante para se comunicar. Então, é nesse mundo virtual que ele está sendo bem utilizado. Inclusive, o ano passado, esse termo foi escolhida a palavra do ano pelo dicionário Oxford. Então, para ver como ele está em evidência, né? E como está sendo falado. E às vezes a gente que não está muito nesse, a gente não entende muito bem o que é isso, da onde veio, como que apareceu, e a gente acha que é só a gente não tá atualizado, ou a gente não é da nossa geração, né? Hoje eu trouxe para vocês esse conteúdo, eu escolhi. Então, eu trouxe esse tema. Quem escolheu para a live fui eu, porque eu senti que as pessoas estavam perdidas, não sabiam exatamente o que era. Tinha algumas mães lá no perfil do Instagram perguntando, muita gente compartilhando esse tipo de conteúdo sem saber realmente, né, o que ele faz, o que é. Tem muita gente imaginando, né, e compartilhando as informações. Então, escolhi esse tema para a gente falar um pouquinho mais. Então, em português, essa gíria, ela significa assim, ó, que a pessoa está viciada em alguma coisa, algum assunto dominou a mente dela naquele momento, está obcecada, está pesquisando só sobre isso, está assistindo só um tipo de conteúdo. Então, é isso que significa no português. E aonde eles estão usando, como eu falei para você, são os fãs de série, de filme, de jogos, né? Esses K-pop, memes, paixão repentina. Tipo, do nada a gente começa a gostar de um vídeo e começa a assistir mais e procura mais sobre aquele assunto. Ou a gente começa a seguir algum influencer, gosta do conteúdo e aí a gente quer ver tudo, a gente maratona perfil ou YouTube mesmo, quer saber mais sobre um determinado assunto. Então, o que a gente fica? A gente fica com um brain rot no cérebro só sobre um determinado assunto.
O exemplo prático aqui para todo mundo entender é assim, as crianças, por exemplo, quando a criança está assistindo várias vezes o mesmo desenho. Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha foi um fenômeno quando nasceu, as crianças ficavam horas e horas e ainda ficam, né, assistindo. Então esse é um tipo de conteúdo que é um brain rot, o cérebro fica viciado naquilo, tu quer ver mais e mais. E tem momentos que as crianças estão viciadas numa determinada história infantil e pede para o pai contar de novo, de novo, de novo, e de novo. Então, são coisas que fixam na nossa cabeça. Então, agora eu vou pedir para o André, ele vai dar um destaque e vão aparecer algumas imagens. Nós vamos dar uma pausinha aqui até agora. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida e conseguiram entender o que é brain rot? Então agora vocês estão vendo na tela, alguns exemplos de brain rots italianos. Por que italianos? Porque surgiu lá, obviamente. Então, gente, esses brain rots que estão na tela, eles estão gerando muita polêmica. Porque as pessoas focam em alguma coisa, mas não falam o todo. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês. Esses são só alguns. Eu escolhi 6 que são os mais conhecidos, né? Mas tem mais, eu fiz uma pesquisa, acho que tinha mais de 30. Então, gente, vamos lá. Esses personagens são memes desenvolvidos na Itália, que eles estouraram nas redes sociais em janeiro desse ano, janeiro de 2025. E aí, o que acontece? Eles são desenvolvidos pela inteligência artificial, com o objetivo de viciar o público neles. E por isso que eles chamam tanta atenção. Não é que o nome deles seja um brain rot. Eles são um tipo de vício do cérebro. Mas existem outros tantos brain rots, como a gente viu, que é qualquer conteúdo que tu fixe no cérebro. A diferença é que esses memes italianos foram desenvolvidos com este objetivo. Então, a mistura de elementos chama atenção. As cores foram exatamente para viciar, né? Tudo é pensado para isso. Não é um conteúdo que foi gerado com outro objetivo e as pessoas se viciaram. Por exemplo, a Galinha Pintadinha. Ela tem traços simples, ela tem cores vibrantes, porque ela queria atingir o público de criança, né? A mesma coisa é esse. Então, o que acontece? Na internet, muita gente já fala que não presta, não deixa a criança assistir. E a gente não tá aqui para isso. Nosso objetivo não é esse, é esclarecer. Então, o que eu vou falar desses personagens aqui? Eu pesquisei, olhei, eles têm história, eles têm musiquinha. O que aconteceu? Eles pegaram e desenvolveram também as musiquinhas para chamar atenção, para te gostar daquele som e o teu cérebro acostumar a ouvir e querer ouvir mais. Porém, com o idioma italiano, só que não é o idioma italiano oficial, certo? São jogos de palavras misturadas sem nexo. Como a gente não entende, aquilo vicia no cérebro. O jacaré que tá ali em cima, o avião, que é o Bombardino Crocodilo, é o que tem chamado mais a atenção das pessoas, que realmente, na música dele, ele fala sobre bombardear crianças na faixa de Gaza. E o outro, que é o tubarão, eu acho que é o tubarão, também tem uma questão que ele ofende, ele diz porco-dio e porca-lá. Então as pessoas costumam dizer que ele está ofendendo a questão religiosa, né?
Esses 2 foi os mais que tinham uma tradução que dava para identificar. Os outros são palavras desconexa, que não tem tradução, mas que viciam igual, né. Então, gente, por isso que eles são tão preocupantes, porque eles te viciam sem conteúdo nenhum. Ele não tem uma mensagem, ele não tem nada, é apenas ia para ti ficar horas e horas olhando aquele tipo de conteúdo, mas tu não tá aprendendo nada, tu não tá absorvendo nada, tá só apodrecendo teu cérebro. Então, em resumo, é isso, tá? "Ah, não pode assistir, não pode mais ver", não é isso. É isso que a gente vai propor aqui, a gente vai ter outras estratégias. E o que que acontece? Eles saíram em janeiro, pra achar agora os originais, bem difícil. Por quê? Porque agora eles já estão misturados em vários outros conteúdos. Já tem desenho deles no YouTube, já tem roupa com eles, já tem até marca que tá usando eles para divulgação. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, eles não são mal. É uma coisa malvada, maligna, é uma coisa viciante, sem conteúdo nenhum.